Nossa, que preguiça. Tá de férias ainda, né? Dá mais preguiça aí. Ai, não, já voltei a trabalhar, a gente voltou a gravar. Ai, essas férias, viu? Quebra, né, a rotina, dá um sono. Quebra, cara. E você, como é que foram essas 3 semanas hibernando Mas aí? foram três? Não foram duas? 2? Nossa, eu tô perdendo a noção do tempo já. Não, acho que foram duas. Eu acho que. Bom, pode ter sido 2. Então, pessoal, acorda aí, que o nosso mergulho número 8 está só começando. Abre o logbook, que os seus hosts preferidos do Coluna d'Água estão no pedaço. Depois de uma longa hibernação de 3 semanas, o sol reapareceu e a gente também. Ah, o sol voltou a brilhar. Como é que foram essas semanas aí, Carol? O que que você fez de legal? Bom, eu hibernei mesmo, estava muito frio, mas eu aproveitei para estudar um pouquinho o tema do nosso podcast de hoje. Legal. A gente vai falar do quê? Hoje a gente vai falar de nadadeira. Mas você não quer falar o que você fez também? Então, eu tirei férias e a gente foi para Bonito, cara. Vai rolar um podcast sobre bonito? Vai rolar um podcast sobre bonito, sobre mergulho em água doce, sobre mergulho em água não tão doce, mas tem bastante coisa bacana, bastante dica, viu? Vale a pena mergulhar em bonito, Bru? Vale muito a pena. Vou aproveitar o gancho aqui. O que que a gente está preparando aí para os próximos episódios? A gente vai ter episódio falando sobre destino, deve começar com Paraty, a gente vai ter episódio falando sobre bonito e mergulho em água doce, a gente vai ter episódios, se o tempo ajudar, sobre queimada grande. E tem um destino surpresa também, né? Vamos chegar mais perto, ver se vai dar certo mesmo, e aí a gente revela. Mas eu já digo que o El Chan foi. O culpado de Washington fala mesmo lá? Alibaba. Não sei quem lá tá de olho no biquinho dela. Você não vai colocar isso no podcast, pelo amor de Deus. Eu não ia, mas já que você. Não, não me põe cantando, vai, por favor. Mancada. Você não vai perder a amizade, eu vou gostar mais ainda de você se você fizer isso. Olha, eu não ia, mas você vai dando ideia. Tá bom. Ai, Logo, logo a gente começa a falar sobre um destino internacional sensacional. E aí começar a preparação para a viagem para o Egito. a gente vai lá ver os faraós e ver como os faraós mergulhavam. Você sabe como é que eles comiam pizza sem talher naquela época? Meu Deus, lá vem. Tutankhamon, velho. Ai, vamos falar de nadadeira, vai? Bora falar de nadadeira que a gente ganha mais. Rola a intro. Ô, Bru, deixa eu te fazer uma pergunta básica. A gente já falou de máscara, a gente falou de snorkel e faltou falar do último equipamento básico que todo mergulhador começa comprando. Então, obviamente, tanto você quanto eu temos nadadeiras desde os nossos primeiros mergulhos. Mas eu quero saber quantas nadadeiras você tem. Bom, do mergulho eu tenho 2, mas te confesso que deveria já ter uma terceira. E você? Eu também tenho três. E a pergunta que não quer calar: qual foi a sua primeira nadadeira? Minha primeira nadadeira foi uma Velox da Ciasub, fechada, super bonitinha, mas vou te confessar que eu comprei ela porque ela também era mais baratinha. Eu segui o mesmo caminho. Eu não tenho uma Velox, eu não sei o nome dessa primeira que eu tenho, mas eu tenho também uma Cia Sub fechada. Então, eu acho que a gente já pode começar aqui o assunto
falando que não necessariamente escolher a nadadeira pelo preço vai ser o que vai ser melhor para você, mas a gente precisa entender um pouco do funcionamento desse equipamento para entender essa afirmação. Geralmente a gente acha que nadadeira é tudo igual, e eu entendo o porquê que a gente acaba comprando uma nadadeira mais simplesinha, mais baratinha logo no começo. A gente mesmo não sabe se a gente vai gostar. A gente não sabe se o mergulho vai ser uma coisa que a gente vai querer fazer todo fim de semana possível. Então, é compreensível você diminuir o investimento inicial no equipamento que é teoricamente simples, é só uma nadadeira. Ou, quando você está começando a mergulhar, não é nem nadadeira, pé de pato. É normal a gente conversar com o pessoal que está começando mesmo, que está indo fazer o seu primeiro mergulho na piscina e conversar sobre nadadeira e falar, olha, se você não quiser investir, pega uma fechada, mas olha, já aviso que se for legal e você curtir, dali 6 meses você está comprando outra. Então, quem está indo comprar uma nadadeira, ou que acabou de comprar uma nadadeira fechada, se prepara, porque se você gostar de mergulhar, logo mais essa nadadeira vai virar só para quem você está querendo levar a mergulhar. Acho que o fato de ser fechada ou aberta não me influencia tanto a mim. Eu hoje uso uma aberta, mas por todas as questões que a gente vai falar de fora do mergulho. A hora que você está dentro da água, eu particularmente não vejo tanta diferença em ser aberta ou fechada. Eu vejo bastante diferença porque a nadadeira fechada me dava muita cãibra. E a partir do momento que eu passei a usar uma aberta, as minhas câimbras acabaram. Claro que isso tem a ver com o tamanho da calçadeira, né? Então, se você tem um pé mais largo, um pé mais alto, a calçadeira acaba prendendo um pouco a circulação do sangue, que não é ideal nem de longe, mas acaba acontecendo por alguma razão. E isso me dava cãibra. Então, para mim, foi muito importante essa mudança de fechada para aberta. Eu vejo muitos documentários que você acaba reparando e o pessoal que desce para gravar, todo mundo ali é mergulhador safo, né? Todo mundo ali é gente que realmente põe o pão na mesa com aquele mergulho que ele vai gravar. E aí você vê, tem gente que usa aberta, tem gente que usa fechada, mas aí você vai entrar e vai ver qual que é o preço da fechada que o cara tá usando, é o equivalente a 4, 5 vezes o da nossa aberta. Então, são nadadeiras de alta performance que aquele profissional, aquela pessoa acaba usando fechada, aberta, e o que eu estou querendo colocar aqui é que no fim não existe uma regra de ouro de qual que é a nadadeira correta. Existe aquela que é confortável e que atende o que você precisa. A gente vai falar sobre um monte de característica que hoje me atende muito mais uma nadadeira aberta, eu prefiro estar de bota. Mas, de repente, para aquele cara que mergulha fazendo a gravação lá das belugas, que vai andar num botinho sempre de borracha, para ele, de repente, uma nadadeira fechada é mais negócio. Mas vamos com calma. A gente já está Vamos. começando a fazer análise das nadadeiras. Vamos falar um pouquinho da importância da nadadeira do mergulho. Sem nadadeira, a gente não mergulha. Tudo que a gente faz dentro da água demanda mais esforço, né? Então, se você se locomover dentro da água, demanda mais esforço. Isso por si só, né? Todo mundo que já fez natação sabe. A hora que você coloca todo aquele monte de equipamento, que por mais que seja tecnológico, não é exatamente hidrodinâmico, então tudo que a gente coloca em volta do nosso corpo para mergulhar cria um mega rasto dentro da água e você precisa empurrar você e seu equipamento pela coluna d'água. E o nosso pé não é eficiente para você conseguir um empuxo desse tamanho, né? A gente precisa de uma boa propulsão para conseguir fazer os nossos mergulhos, para poder curtir aquele mergulho. E se você está sem nadadeira, você simplesmente não sai do lugar. Você até, né, desce, afunda, mas sair do lugar vai ser bem difícil. E eu acho muito interessante quando a gente termina mergulho e eventualmente tira o equipamento, deixa tudo no barco e pula no mar sem nadadeira para dar uma curtida naquele momento. Parece que um pedaço do nosso pé está faltando, né? A gente não sai do lugar. É muito engraçada essa sensação, porque eu acho que, como você, nadei a vida inteira, mas eu me tornei uma mergulhadora já com mais de 30 anos. Então, foram 30 anos nadando sem nadadeira e são 3, 4 anos nadando com. E esses 4 anos fazem toda a diferença para eu sentir que não tem um pedacinho do pé quando eu tô sem nadadeira. Porque é isso mesmo. E eu era atleta de natação, né? Nossa. Para mim, cara, normal sempre foi nadar sem nadadeira, sem nada no pé. E aí depois você se acostuma, é o que você falou, falta um teco. Você bate o pé e não sai, parece que não sai do lugar, né? É muito interessante. E lógico que isso é totalmente verdadeiro para quando a gente está debaixo d'água, cheio de equipamento, totalmente pesado, né? Então,
Sem nadadeira, a gente não mergulha. A nadadeira, nos seus primórdios, uma das primeiras nadadeiras aquelas que o exército americano usava para o mergulho militar ainda, você lê relatos de que o pessoal fazia a comparação daquelas nadadeiras com uma tábua de madeira, porque elas eram longas e extremamente duras. E com a evolução da atividade, se tornando recreacional e a tecnologia que o pessoal investe, elas mudaram muito. Tudo no mergulho foi evoluindo com o tempo. Então, a nadadeira antes era extremamente rígida e agora você tem novos materiais, você tem novas aplicações, você tem mesclagem de materiais dentro do mesmo produto, tudo para fazer com que a transferência de energia que começa do seu quadril, passa pela sua coxa, pelo seu joelho, seu tornozelo, até você dar uma estilingada na nadadeira, seja cada vez mais eficiente para que você use a energia de maneira mais inteligente dentro da água. No final, no mergulho, a gente está sempre querendo consumir menos ar para mergulhar mais tempo. E o uso da nadadeira, ele influencia 100% nisso. Quanto mais eficiente for esse uso de energia, então, com uma pernada, eu consigo nadar uma distância maior, são menos pernadas que eu dou no mergulho e é menos ar que eu uso. Então, tá tudo ligado. A gente É isso que a gente vai aprender a identificar, ou pelo menos como eliminar opções que não são ideais para você. Porque se tem o produto no mercado, ele é ideal para alguém. Qual que é o primeiro critério que eu uso? Assim, na hora de escolher a nadadeira, Aposto que você olha no Dive Center e qual nadadeira é colorida. eu nem duvido que tenha gente que escolha assim de fato. Mas assim, é o que a gente vem falando desde o primeiro episódio: segurança e conforto. Porque se não é confortável, ele não vai te deixar em segurança completa. Porque vai te trazer algum tipo de desconforto que vai atrapalhar no seu mergulho e te desconcentrar. Regra de ouro, primeiríssima, ela tem que ser confortável. Mas acho que antes da gente falar realmente das nadadeiras em si, Carol, a gente tinha que fazer aqui um pequeno mapa de o que é uma nadadeira. Quais são as partes que compõem a nadadeira para a gente poder falar e criticar. A natadeira não tem grandes segredos. Ela vai ter uma calçadeira, que é onde você vai colocar o seu pé. Ela vai ter a pala, que é o que te dá resistência para você se movimentar na água. Que ia ser os dedos do pato, né? Do pé de pato. Exato. E também a forma como ela é fechada. Então, uma nadadeira fechada, ela tem só a calçadeira que envolve todo o pé, normalmente uma calçadeira de borracha. Ou então, quando ela é aberta, ela tem uma tira ou uma mola. Então aí a gente começa falando, né? Cheguei no dive center, a primeira coisa que eu vou olhar é se a nadadeira é aberta ou se ela é fechada, não é isso? É isso. O primeiro critério de escolha, né? Bati o olho. Eu quero uma nadadeira aberta, eu quero uma nadadeira fechada. Lembrando que muitas vezes essa escolha ela é conduzida pelo valor do produto. Foi o meu caso. Cheguei lá no meu primeiro mergulho, olhei e falei, não, nem no meu primeiro mergulho, na minha primeira aula teórica, olhei aquele monte de nadadeira na escola, falei, bom, essa aqui custa 800, não. Essa custa 700, não. Essa custa 600, também não. Essa custa 80, é essa. Então, esse meu critério do aberta ou fechada não contou tanto, mas no final, quando a gente olha para essas nadadeiras mais de entrada, se você só está buscando preço, com certeza a mais barata vai ser a fechada. Isso não é inegável, pelo menos no nosso mercado, né? Geralmente a fechada de entrada ela costuma ser a mais acessível, né? Mas não vamos só descer a lenha nas nadadeiras de entrada, vamos falar um pouquinho delas, porque elas também têm suas vantagens. O povo vai achar que a gente odeia nadadeira fechada. Não, claro que não. É uma forma, é uma nadadeira super válida. Eu comecei com uma fechada, você começou com uma fechada, como você mesmo disse, um monte de gente ainda usa. Bom, a nadadeira fechada, se você optar por comprar uma nadadeira fechada, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, que ela é feita para o tamanho do seu pé. Geralmente é que nem chinelo. É o 37, 38, o 38, 39, 39, 40. Então você vai comprar ali aquela que se encaixa melhor no seu pé. Ah, ficou um pouquinho solta. É bom, porque aí cabe uma meia de neoprene ou mesmo uma meia normal. Pô, para que eu preciso de uma meia de neoprene e uma meia normal ali? Depois que você fizer o seu primeiro mergulho no mar, você vai lembrar. Às vezes entra areia e a areia fica ali, ó,
entre a borracha e o seu pé, borracha e o seu pé, borracha e o seu pé, no final do segundo dia, ali vai estar uma bolha e ali vai ser bastante desconfortável. Se você vestir uma meia ou uma meia de neoprene, seu pé está protegido. Eu mergulhei com uma amiga em Fernando de Noronha, que por conta da repetição de mergulho, né, são muitos mergulhos na viagem, fez uma bolha como se ela tivesse. As mulheres vão me entender a mais, talvez. Mas ela fez uma bolha como se ela estivesse usando um sapato novo. Ele pegou no calcanhar e ficou arranhando, arranhando, arranhando. Imagina essa bolha, você além de colocar a nadadeira em cima todo dia, né, toda hora que você vai mergulhar, você entra na água e tem contato com aquela água do mar salgada e doída. Como dói um machucado dentro da água do mar. E aí, isso pode estragar a tua viagem. Pode, Então, você pode deixar de exatamente. aproveitar uma viagem que você planejou pra caramba, que você investiu uma grana, um tempo, por um detalhe bobo. Então, mesmo que a nadadeira fechada não esteja sambando no seu pé, é um conselho de amigo que eu dou. Usa uma meia, vale a pena. Eu altamente te recomendo a usar uma meia de neoprene, porque dentro do barco, a meia de neoprene ela tem aquele solado meio, uns filetinhos de borracha, sabe? Igual daquelas moças que fazem hidromassagem, hidroginástica, aliás, hidromassagem. Enfim, igual daquelas moças que fazem hidroginástica para não escorregar na borda da piscina, porque às vezes no barco você tem lastro solto, tem cilindro que você não viu, tem o pé do colega, tem a caixa de bebidas. Então, se você puder proteger um pouquinho teu pé ali, melhor. Além do barco molhado que fica escorregadio, né? Só que não confundam a meia de neoprene com a bota de neoprene. São coisas diferentes, de usos diferentes. Você não vai conseguir usar meia de neoprene numa nadadeira aberta. Acredite, eu já tentei. Então, a nadadeira fechada, em relação a ser fechada, são poucas as características que você vai ter que prestar atenção na hora de realmente comprar. Experimentou, experimenta já de meia, se for possível, e ela tem que ficar confortável no seu pé. Confortável significa que ela não está prendendo circulação, que ela não está pegando no peito do pé, porque às vezes o seu peito de pé é um pouco mais alto do Alto. que das outras pessoas. Não está pegando no seu calcanhar, porque, de novo, pensa que você vai, às vezes, num final de semana, usar em 8 mergulhos. E aí você vai ter que ficar com aquilo ali pegando no seu pé durante 8 mergulhos. Importante falar isso. Nadadeira não pode sambar no pé. Se ela fica sambando no pé, se ela fica muito larga, ela perde essa função da propulsão. Não é que ela perde 100%, mas ela perde uma boa quantidade dessa propulsão porque se perde energia, né? Ela fica lá balangando no pé e na hora de dar pernada, ela não, a pernada não transfere a energia total para a nadadeira porque ela tá larga. Então fica desconfortável mergulhar, fica desconfortável nadar, você se sente meio instável também. E além de perder por propulsão, é bem possível que você perca a nadadeira. Ah, mixa, acontece pra caramba. E aí você vai ter que cutucar o colega e, pô, pega minha nadadeira lá. Porque você não vai conseguir sair do lugar. Você É, vai ser um peso de porta debaixo do mar. Em oposição a essa nadadeira fechada, a gente tem as nadadeiras abertas. A gente já deu uma adiantada aqui, mas basicamente no lugar dessa calçadeira de borracha inteiriça, ela é metade fechadinha, que é onde você encaixa o seu pé, e o fechamento dela é uma tira ou uma mola. A tira a gente tem de duas formas, a gente tem a tira elástica, que é uma borracha mesmo. Existem as de mola, que é uma mola com ácido inoxidável, e tem as de tira, que são tiras que têm duas presilhas e você tem que ajustar todo o mergulho. em cada caída você tem que puxar as tiras, ela vira uma catraca e vai fazer o ajuste no seu calcanhar. Normalmente a galera fala, se você tiver que optar, opte por uma de tira elástica ou então por uma de mola, justamente porque é mais fácil. Ela já está ajustada certinho no seu pé, você não tem grandes dificuldades a cada mergulho. Puxou, encaixou no seu calcanhar, tá pronto para cair na água. Normalmente é a última coisa que a gente coloca. Então, você coloca uma nadadeira que você tem que colocar no pé, fechar a presilha, ajustar totalmente equipado, às vezes te faz um mergulhador mais dependente, porque você precisa que alguém te ajude nesse processo, dependendo da sua mobilidade, né?
porque aquele monte de equipamento de mergulho, ele dá uma atrapalhadinha na mobilidade, faz você estar lá na beira do barco, se segurando lá, torcendo para não cair, para colocar a nadadeira sozinho. Sobre as abertas, essa forma de fechamento é legal fazer essa observação da diferença da tira com presilha, da tira elástica e da mola. O legal é que a maioria dos modelos você consegue adaptar as três formas. Então, se você comprar uma nadadeira de catraca, lá de presilha, você tem kits da própria fabricante, para a maioria dos modelos, para transformar ela numa de band, né, que é do elástico. E vice-versa, se você preferir, por algum motivo, a de tira ajustável, você também consegue trocar ali o mecanismo de fixação da nadadeira, deixar do jeito que você quer. Eu tenho duas nadadeiras abertas e a minha primeira era uma de tira, de presilha, né? E com o tempo também fui percebendo, via, observando, a gente aprende muita coisa observando outros mergulhadores, né? E via que parecia muito mais simples colocar as que são de mola. Então também, assim como foi com a nadadeira fechada, eu comprei a nadadeira aberta e não fiquei muito tempo até pedir para colocar uma mola, até comprar o kit da mola e instalar. E aí a mola você vai lá, mede com o seu pé para cortar e tal, se ajusta certinho. Já a minha nova é uma nadadeira com a tira elástica, então é uma borrachinha preta que também você coloca sem dificuldade nenhuma. Essa daí não ajusta, pelo menos a minha, ela já tem o tamanho lá pré-determinado e você usa o que você comprou mesmo, sem qualquer ajuste. Sobre a mola, eu não tive esse problema, mas essa minha nadadeira também não é tão antiga. Li alguns reviews falando que a de mola, ainda que de aço inoxidável, tende com o tempo a começar a oxidar. A gente está falando de maresia, de contato com a água do mar e tal. Mas acho que, como qualquer peça do nosso equipamento de mergulho, depende muito da manutenção que o usuário faz, né? Então, a preocupação de sempre dar aquele banho de água doce, não deixar secar com água salgada, porque forma cristais de sais que são mais difíceis de tirar. Então, eu acho que também depende do mergulhador, né? De como ele faz a manutenção do equipamento. Todo equipamento, por mais simples que ele seja, manutenção é que vai determinar o quão longevo ele vai ser, né? Então, mesmo que você tenha comprado lá uma nadadeira simplesinha, fechada, a sua primeira nadadeira, tem lenha para queimar por muitos anos, né? É borracha, é silicone, são polímeros. Então, se você tratar bem, ela vai longe. Então, o que que é tratar bem? Lavar, deixar secar na sombra, não deixar ressecar. Não deixar secar em pé. Não deixar secar em pé para não entortar a pala. Gente, já, ó, aprendam comigo, eu já fiz tudo que tem para fazer de errado, fui aprendendo. Eu tenho uma que tem um risco branco, porque eu deixei ela secar. E assim, não é que foram semanas, foram alguns dias e ela já foi suficiente, justamente pela flexibilidade da pala, né? Que é algo que é pensado assim para ajudar no mergulho. Então, ela não deixa de ser resistente, mas ela é mais molinha. Então, ela marcou. Estressou o plástico ali. Eu acho que basicamente as principais diferenças de uma aberta e fechada, assim, que é aquela coisa que a gente precisa destacar muito, é justamente essa questão da calçadeira, tira e mola. A gente só esqueceu de falar da bota, cara. Porque junto com a nadadeira fechada, a gente precisa usar a bota. E aí eu vou dar a minha opinião sincera. A bota pela bota, particularmente, não me faz tanta diferença. Mas a bota me faz uma diferença entre mergulhos ou antes do mergulho. Porque você está lá no barco, ambiente molhado, úmido, tem pedra de lastro, tem cilindro, tem banco, tem caixa, tem equipamento do amigo e tem seu dedinho e tem aquela unha encravada. E aí você não quer ficar pisando nas coisas. Então a bota ela é um calçado de verdade, com solado de verdade. Então vai fazer um mergulho e tem que andar no meio das pedras? Não tem problema, você está de bota. Se você for com uma meia de neoprene, você vai sentir cada conchinha, cada grão de areia que você pisar. A bota realmente te dá uma segurança e não escorrega, uma segurança de você poder andar em cima das coisas. Para mim, essa é a maior diferença. Eu concordo com você, sem dúvida, velho. Principalmente quando a gente fala aí de mergulho de praia. Mas para mim a questão do conforto térmico é uma questão que pega bastante nos mergulhos. Então, usar essa bota. Eu, inclusive, já tive duas botas. Eu tô na minha segunda bota. Eu comprei uma bota que era de um neoprene mais fino, eu acho que era de 2,5, 3, eu não tenho certeza.
E agora eu passei para uma de 5. E assim, o conforto térmico, o próprio conforto da bota, ela é gostosa, ela é macia. Então, eu acho que só agrega. Vai ficando o equipamento do mergulho, ele por si não é tão confortável, né? Então, o que a gente puder adicionar de conforto, e eu acho que a bota ela adiciona. E bota, não adianta meia. Eu estava querendo trocar a minha bota, então a minha nadadeira deu uma desgastada e, claro, né, a meia de neoprene é muito mais barata, infinitamente barata. Eu falava, vou testar, né? Sei lá, meu pé é gordinho, tem o peito do pé alto, acho que vai dar. Puta, gente, que olha, não façam. Perdi um mergulho porque ficou extremamente desconfortável quando você dá uma mexidinha no pé, você sente a nadadeira mexendo. Outra experiência ruim que eu tive, não façam, é bota com cano baixo. A bota com cano baixo é ótimo para você praticar, sei lá, stand-up, andar na areia, enfim, algum tipo de esporte aquático que a nadadeira não seja fundamental. A bota com cano baixo foi um problema, inclusive porque eu não segurava a nadadeira no pé, eu entrava na água, a nadadeira saía, foi um caos. Então, a minha experiência adquirida até o momento, cano alto e bota, não adianta meia na nadadeira aberta. Então, colocado aí as diferenças básicas da calçadeira de uma para outra, a gente pode passar para a próxima característica da nadadeira, que é o tamanho da pala, né? O tamanho da lâmina ali que você vai estar colocando no seu pé. E aí a gente tem de vários tamanhos diferentes e resistências diferentes. Primeira coisa que eu queria falar é do tamanho mesmo. A gente tem umas nadadeiras gigantescas, super longas, geralmente fechadas, mas não são exatamente para o nosso mergulho, né, cara? Normalmente essas nadadeiras são para o pessoal que pratica mergulho livre, justamente porque eles precisam de mais propulsão, né? Eles precisam gastar a menor quantidade possível de energia, porque energia pressupõe o gasto do oxigênio que está lá na sua circulação sanguínea. E você precisa utilizar menos energia para chegar e conseguir chegar mais fundo, enfim, né? Conseguir ficar mais tempo em apneia. Então a pala grande, né, bem longa e bem macia, então quando você vê vídeos chega a ser bonito porque você vê aquela ondulação da nadadeira, ela tem uma justificativa. Ela precisa ser muito macia para ter menos esforço e te dar muita propulsão. Né? Então, para você conseguir se manter em apneia mais tempo. Só que tem gente que usa essas nadadeiras para mergulhar. Elas não são as que a gente normalmente encontra com o pessoal mergulhando, mas foi até legal porque eu vi um vídeo fazendo essa pesquisa e o cara ele pega vários tipos de nadadeira e aí ele vai. O vídeo chega a ser chato porque ele pega uma nadadeira, vai, volta na piscina, marca o tempo. Pega outra, vai, volta. E ele fez, inclusive, com as nadadeiras de freedive, né? E existem pessoas que mergulham com essas nadadeiras. Só que tem a questão do tamanho, né? A gente tenta não encostar em nada, a gente tenta não machucar coral, não pegar bicho, com uma baita nadadeira enorme, eu acho que fica um pouquinho mais difícil. Eu ia falar que não tem nada tecnicamente impedindo, mas que deve ser bem desconfortável, né? Porque você também não consegue fazer todos os tipos de pernada com uma nadadeira muito longa, ela não foi feita para isso. E aí tem um amiguinho do lado também, né? Às vezes você esquece que a nadadeira é gigantesca e aí você acaba dando uma nadadeirada na cabeça da outra pessoa, arranca uma máscara, arranca um regulador. Eu preferia não ir com uma nadadeira dessa. Você falou sobre a pernada, né? Existem algumas nadadeiras que são mais indicadas para um tipo de pernada ou para outro. Mas isso já é um assunto mais para frente, né? E aí a gente tem umas nadadeiras bem curtinhas, mas bem curtinhas mesmo, que aí tem tanto aberta quanto fechada, que são ou para o pessoal do bodyboard, né? Ou para o pessoal que faz snorkel. Porque a gente tem nadadeiras que são indicadas para snorkel. E não necessariamente a gente vai usar elas no mergulho com cilindro. Lembrando, né? Uma nadadeira menorzinha te dá menos propulsão. Então te faz gastar mais energia para se movimentar ali na coluna d'água. E antes de falar das nadadeiras que a gente está pondo foco aqui, mais para constar, tem também as nadadeiras de mergulho técnico, que elas são mais robustas, todas feitas ali praticamente de um material só. O pessoal do Tech Dive gosta bastante, que elas têm inclusive umas ventilações entre a pala e a bota, que é para poder a água não criar tanta resistência. Quando você está fazendo mergulho em caverna, isso faz bastante diferença, né? Porque a sua pernada vai ser ali curtinha e ela tem que ter o máximo de eficiência. Isso posto, aí a gente pode falar então das nossas nadadeiras do mergulho scuba recreativo.
E existem as nadadeiras de mão, porque quando a gente fala em mergulho, às vezes a gente esquece que existem pessoas que têm necessidades diferentes da nossa. Então, existem mergulhadores que não conseguem usar as suas pernas, mas usam as suas mãos para também se locomover na coluna d'água. Muito bem lembrado. E aí a gente tem diferentes resistências de nadadeira. Fala um pouquinho pra gente qual é a diferença entre uma nadadeira mais dura, uma nadadeira mais molenga. Conta pra gente como é que atua. Vou falar das minhas três, né? Eu comecei com uma nadadeira fechada, um pouco mais dura. Ela me causava cãibra, talvez por demandar mais esforço e por ser fechada, no meu caso específico, por conta da minha formação corpórea, né? Da minha composição corpórea, ela me dava um pouquinho mais de cãibra, porque eu presumo que ela me machucava, ela me apertava um pouquinho. As minhas abertas já são mais macias, mas eu tenho uma que é menos macia e uma que é mais. A minha atual é super macia e é surreal mergulhar com ela. É uma delícia. Ela é dessas nadadeiras que tem furo. E é muito gostoso mergulhar com ela, porque você dá uma pernadinha assim e ela te joga para frente. Qual que é? É a Thor, eu tenho a Thor da Crest. A regra, né, a física, diz para nós que a pala mais dura, ela te dá mais propulsão, mas você precisa usar mais força, e aquela mais macia, ela te dá um pouco menos de propulsão, mas ela é mais fácil de fazer pernada. Então, algumas pessoas falam, se você é uma pessoa que tem bastante força nas pernas, que você é uma pessoa bem resistente nas pernas, a pala mais dura, mais rígida, ela vai te dar mais propulsão, mas vai exigir mais do mergulhador, enquanto essas mais macias, elas são mais indicadas para mergulhadores que têm problema no joelho, que a preparação física delas não seja tão boa. Mas assim, eu na prática, eu sinto essa mais macia muito mais confortável, de fato, exigindo menos energia e me dando mais propulsão. Então, eu não tenho que reclamar da minha, que é um pouquinho um pouquinho mais mole ou menos rígida do que minha anterior. Eu tenho uma Frog Plus da Cresce e ela é muito soft, muito molinha pra mim. É uma delícia mergulhar com ela, mas às vezes eu tenho que bater muito perna pra sair do lugar. Eu tenho consideravelmente força na perna, eu acho que eu tô precisando já ir para uma um pouquinho mais rígida. Uma coisa que diferencia entre elas tem as longarinas também, né? Então você tem a pala, né, a membrana da pala, e aí você tem o que conduz, o que dá sustentação dessa membrana, que são as hastes laterais das palas, ou às vezes no meio, que é ali onde está uma boa parte da rigidez, né? Então, às vezes você tem uma nadadeira, ela até é molinha no meio, mas ela tem longarinas muito resistentes. E aí te dá uma bela sustentação aí da maciez do material junto com a resistência da longarina. E aí você vai colocando mais e mais tecnologia dentro da pala. Algumas elas, inclusive, canalizam a água para te dar mais eficiência na pernada, mas cada vez que a gente adiciona uma camada de tecnologia, uma camada a mais de informação, também a gente vai aumentando algumas centenas de reais aí em cima do preço da nadadeira no final, né? A verdade é que se você procura, pesquisa sobre nadadeira, a quantidade de informação e de tecnologia que é empregada nesse equipamento que é tão básico é muito grande. Então, existem pontos que são pontos que você desperdiça energia, que eles estão lá, que eles não fazem nada. E tem umas nadadeiras que são diferentes, que o desenho delas é totalmente diferente do que a gente está habituado. E é isso, assim, opção não falta, tecnologia não falta e valor também não falta, né? E não falta formato também, né? A torta é um formato bastante clássico, mas aí você tem aquela Maris, que ela tem um X no meio, né? Ela é super diferentona, eu acho linda aquela nadadeira. E você tem as nadadeiras polêmicas também, né? A gente tem aí Exatamente. as nadadeiras amadas por uns, odiadas por outros, que são as split fins, né? Exato. O pessoal especializado em equipamento fala muito que foi a grande inovação das nadadeiras, né? Foi a grande inovação nesses equipamentos, foi essa nadadeira que tem a pala repartida no meio. Eles dizem que imita a fisiologia dos mamíferos aquáticos, né? Que eles também possuem a nadadeira dessa forma. Então, observando os mamíferos aquáticos, o pessoal pegou esse formato, essa fisiologia e transportou para as nadadeiras. Mas é o que você falou, é uma polêmica. Tem gente que ama e tem gente que odeia.
Mas eu acho que eu entendi mais ou menos aonde essa polêmica repousa. Basicamente é o que a gente já falou sobre tipos de pernada. Existem algumas nadadeiras que são específicas para um tipo de pernada e não para outro. E a split fin é uma dessas. Então, quando você estuda sobre como funciona essa nadadeira, como a água circula nessa pala, a forma física aí dessa resistência que ela cria, ela é uma nadadeira que não é indicada para quem faz o frog kick, que é uma forma de pernada que normalmente o pessoal mais experiente usa. É uma pernada que você faz como se fosse um nado peito, né? É a pernada do peito, né? O sapinho, né? Justamente, é o frog kick, é a pernada do peito, e que ele realmente, como você tem um uso muito inteligente das pernas, essa transferência de energia é muito eficaz. Só que essa nadadeira, pela forma como ela é desenhada, ela não aproveita essa pernada, ela perde muita energia, a água circula de uma forma meio imprevisível quando você dá esse tipo de pernada. Então, a galera mais experiente, principalmente a galera das antigas de mergulho, é muito resistente a essa nadadeira, porque está acostumada a mergulhar de uma determinada forma, entende que esse tipo de pernada é uma pernada mais eficiente, é uma pernada que veio do mergulho técnico, né? Porque no mergulho técnico o pessoal tem teto, então não pode dar aquela pernada tradicional cima a baixo, porque pode pegar teto, pode pegar chão. Então você faz a pernadinha de lado, que ela é justamente o que o Bru falou, ela é menorzinha, ela é mais discreta. Não levanta sedimento. Exato, é uma pernada que não levanta sedimento. Então, quando você está mergulhando e fica observando a galera mergulhar junto, normalmente o pessoal mais experiente usa bastante frog kick, que é inclusive uma pernada que, ao contrário, você consegue dar ré, enfim, é bem legal. E essa split fin, a grande polêmica dela é que ela não é uma nadadeira que dá para usar com a pernada do frog kick. Embora, como sempre, né, a gente entra em fórum, vê a galera comentando e sempre tem um que fala: "Não, adaptei o frog kick, consigo dar com essa nadadeira". É basicamente aquela velha história, cada um vai achar o que é melhor para si, né? Eu acho que religião, política, futebol e split fin não se discute. E tem aquela outro tipo de nadadeira também, que a bota é separada da pala, né? Que ela não é exatamente a split fin, mas ela tem a bota, aí ela tem as longarinas e aí vem a pala, que também tem um pessoal que adora. Ó, eu vejo bastante falando que é apaixonado, assim, o pessoal experiente fala, tenho 3, 4 dessa, uma estraga, eu compro outro, o pessoal gosta muito desse modelo. Eu confesso que pus no pé e eu fiquei pouquíssimo tempo, acho que fiquei uns 20 minutos com ela no pé e eu achei esquisito, cara. Mas pode Mas ser você que. mergulhou com ela? Não, fiquei só brincando na superfície ali. Então, eu acho que uma forma de testar equipamento de mergulho é efetivamente mergulhando, né? Porque na superfície não vai dizer tanto para nós. Então, só para retomar, a nadadeira split fin, ela vai melhor com um tipo de pernada que é mais curtinho rápido. Então, ela é mais eficiente com esse tipo de pernada e não com o que a galera mais tradicional gosta de usar. Bom, vamos fazer aí uma recapitulação para a galera, para eles saberem exatamente o que eles devem procurar, né? Então, teu conselho, Carol, como é que é a nadadeira para quem está começando? Pessoalmente, eu acho que mergulho é uma atividade cara. Ela demanda muito investimento, né? Para quem quer ter o seu equipamento básico. Então, quero ter um colete, quero ter o meu computador, enfim. E a nadadeira não é exceção. A nadadeira, ela é um equipamento relativamente caro. Não é dos mais caros, mas ela é um pouco mais cara. Se você pega uma aberta, por si só, ela costuma ser mais cara e ainda tem o adicional da bota. Eu acho que se você está extremamente na dúvida se você vai gostar do rolê, se você vai curtir o de mergulhar, pega uma que caiba no seu orçamento sem grandes sacrifícios. Porque a gente sabe que com o curso, a viagem, a certificação, você já vai gastar uma grana e já ir fazendo gol de placa, talvez não valha tanto a pena, porque você nem sabe se você realmente vai curtir. Fiz o mergulho, curti pra caramba, é isso que eu quero.
Aí vale muito você investir numa nadadeira com mais tecnologia. Não necessariamente vai ser aberta, mas muito provavelmente sim. Justamente porque ela traz o conforto de ser fácil de vestir, você tá de bota no barco, você usa para os mergulhos de praia que você eventualmente fizer, então não vai encher seu pé de areia, não vai machucar em concha, não vai machucar em pedra. Eu optei por uma aberta. Não quer dizer que vai ser o melhor para você ou para o mundo inteiro. Para mim foi e eu recomendaria. Mas vale sempre, sempre, assim como a gente falou de máscara, vale a experiência. Mergulha com ela e vê o que você acha. Eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho. Se dinheiro não for um problema, eu vou fazer aquele papel que você comentou logo no começo, que é dar a dica, que vai parecer que é papo de vendedor, mas no fim não é. A bota é sensacional mergulhar de bota, porque te dá segurança, estabilidade quando você não está mergulhando. E é bastante fácil e bastante confortável colocar a nadadeira de tira elástica na beira do barco. Então, a minha dica já é: se você já passou por essa etapa de fazer os primeiros mergulhos e gostou, uma nadadeira aberta, de tira elástica e uma boa bota de cano alto. Aí pode ser Mares, pode ser Crest, pode ser Seasub, são marcas muito boas. O importante é que ela não pode nem ficar pequena no seu pé e nem muito larga, porque mesmo a de mola, mesmo que a mola fique ali ajustando sempre o seu pé, né? Porque vai estar pressionando. Se ficar muito larga, ela vai acabar parecendo um paraquedas dentro da água, né? Então, tamanho certo é sempre a receita do sucesso. Lembrando que com a pressão tudo diminui, né? Inclusive a bota e o nosso pé. Então, se ela já não está ajustadinha na superfície, durante o seu mergulho ela vai ficar ainda mais larga. E aí vai ser aquela coisa do correr o risco da nadadeira sair, efeito paraquedas, receita de um mergulho não tão bem aproveitado. Para não falar que é ruim, é não tão bem aproveitado. E aí, mais um ponto para a nadadeira de mola ou de elástico, né? Porque conforme o neoprene da própria bota e o nosso pé vai sendo comprimido com a pressão da água, o elástico vai fazendo essa compensação. Melhor do que você ficar ajustando tira, né? Aquela tira de catraca lá debaixo da água, o elástico faz isso, você só tem que pensar em mergulhar. É, Bru, eu queria adicionar aí para sua resposta. Às vezes, dependendo do dive center que você frequenta, se eles tiverem para alugar as nadadeiras ou para emprestar, não tiver que comprar de cara, se for possível essa opção, é uma opção legal também. E aí você faz o curso, vê se você curtiu. Tem gente que sai da água e fala, é isso, quero fazer o resto da vida. Tem gente que sai na dúvida e volta sempre. Aí essas pessoas eu já recomendo investir, já que é o equipamento básico que você vai levar para tudo quanto é canto, vale a pena investir. Tudo que puder testar, pegar emprestado ali para fazer um teste na piscina, ou mesmo para fazer o seu open water, para ver qual é que é e sentir, eu acho que é o que vale a pena. E eu vejo por mim, assim, eu tenho esses equipamentos, é óbvio que eles viram um backup, né? Então, se acontecer alguma coisa com a minha ladeira principal, ele tá lá. Assim como a minha máscara, eu tenho a minha primeira máscara, que virou um backup da minha atual. Mas, assim, se eu tenho à disposição tudo, a minha nadadeira nova, com a minha máscara nova, eu vou sempre optar por usar essas, que eu investi mais, que eu estudei mais sobre, que eu investi mais, porque elas são mais confortáveis, eu gosto muito mais delas. A gente acaba montando uma mala sempre com itens que, se der problema, tem ali. A gente não quer deixar de mergulhar por um problema básico, né? Uma tira de máscara estourada é ruim no mergulho. Uma tira de nadadeira estourada é um mergulho que você perde. Mergulho é redundância. E quando a gente tem essas peças de reposição ou equipamentos de backup, a gente só reforça essa ideia. Isso aí, se você já passou desse momento mais básico de escolher sua nadadeira e tal, já começa a pensar em montar um kitzinho ali de primeiros socorros à prova de falha do mergulho. Então tenha lá uma tira de máscara, se for possível, uma máscara, uma tira de nadadeira, se for possível. Eu sempre que cabe, eu acabo enfiando minha nadadeira fechada na minha mala, porque vai que qualquer problema que der, eu tenho uma nadadeira ali, ou mesmo para emprestar para alguém. Então, a gente já fez aqui um resumão geral, né, de que existem as nadadeiras abertas, as fechadas, as abertas a gente usa com bota, elas podem ter tira, que pode ser de presilha ou elástica, elas podem ter mola. A gente falou do tamanho da pala, se ela é maior, se ela é menor, que ela, às vezes, ela é mais indicada para um tipo de atividade, então, freedive, snorkel, bodyboard ou mergulho, ou ela pode ser mais adequada para um tipo específico de pernada, frog kick, aquela pernada normal da natação. Mas faltou a gente falar de uma coisa muito legal,
que quando a gente fala de máscara, quando a gente fala de snorkel, não tem necessidade, mas acho que todos os outros equipamentos que a gente vai adicionando ou que a gente vai alterando na nossa configuração para mergulhar, isso sempre vai influenciar, que é a flutuabilidade. A flutuabilidade é uma coisa que a gente briga muito no começo, né? Uma das grandes dificuldades dos mergulhadores novatos que estão começando na atividade é conseguir essa flutuabilidade. E aí a gente está falando para vocês, muda de equipamento, pega uma aberta, mas isso pode mudar a sua flutuabilidade, provavelmente vai. E é legal ter a noção disso, ter essa consciência de que alguma coisa vai mudar. Até hoje eu vi pouquíssimas nadadeiras que são positivas, que são aquelas que se você soltar elas na água, elas vão flutuar. A maioria das nadadeiras ou são neutras ou são negativas, né? E isso faz bastante diferença no nosso trim. Para você que não sabe o que que é o trim, é a nossa posição na água, né? Porque embora tudo seja pouquíssimo hidrodinâmico, a gente pode diminuir o arrasto conforme a nossa posição na água. Então, quanto mais na horizontal a gente tiver, a gente fala que o nosso trim está melhor. Então, as nadadeiras, elas têm essa característica, inclusive por questão do trim. E aí é bom você prestar atenção nisso, porque às vezes você está lá com o corpo realmente horizontal, 0 graus em relação ao chão, mas o seu pezinho está um pouquinho para baixo, o seu joelho está um pouquinho para baixo, e aí você tem aquela nadadeira arrastando o pé na areia, ou no coral, ou você não está nem prestando atenção, mas tem alguém passando por baixo de você, e aí pode acabar tendo ali um encontrão indesejado debaixo da água. Então é Exato. por isso que é importantíssimo você ter consciência corporal, inclusive com essa extensão nova do seu corpo aí. E o fato da nadadeira ser positiva, negativa ou neutra vai influenciar na posição da sua perna, né? Então, mais ou menos esforço para ficar com a posição da perna da forma como você deseja. Eu, por exemplo, costumo mergulhar com a perna mais dobrada porque eu uso frog kick. É natural do movimento que quem faz esse tipo de pernada usa é ficar com ela mais dobrada porque é a evolução natural do movimento. As pessoas que fazem a pernada mais tradicional, elas já têm outra posição de perna, elas ficam com as pernas mais esticadas. Então a nadadeira influencia isso. Inclusive em relação a mulher ou o homem possuem mais ou menos gordura corpórea em determinados membros ou em determinadas partes do corpo. Então isso influencia no trim. É algo para ser levado em consideração. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, e não tem ninguém melhor do que você mesmo para prestar atenção no seu corpo. Sabe uma coisa que é bem legal? Se você tiver um amigo com uma câmera debaixo da água, pede para filmar ou tirar uma foto sua quando você estiver menos esperando ali, porque aí você vai conseguir ver como é que é a tua posição relaxado dentro da água e vai ver se tem alguma coisa para melhorar, se tem alguma coisa para ajustar. Às vezes a gente não percebe. Então, em resumo, é muito importante que toda vez que você adicione qualquer equipamento novo, refaz o teste de flutuabilidade. Muito bom, falamos aí sobre nadadeira, tem um monte de coisa bacana para você levar em consideração na hora de escolher a sua próxima nadadeira, na hora de escolher a sua primeira nadadeira. A gente já caiu na cilada de achar que tudo que estavam falando para a gente era papo de vendedor, Exato. e depois de um tempo a gente descobre que no fim algumas coisas eram papo de vendedor, mas a maioria delas era só o conselho de quem já esteve naquela posição, olhando a biblioteca de nadadeira e não sabia qual escolher. Carol, tem uma última pergunta. Hum. Depois de considerar tudo isso, posso escolher a cor que eu mais gostar? Olha, se a nadadeira que você escolheu for confortável, estiver bem ajustada no seu pé, se ela for compatível com a sua força, se depois de tudo isso você quiser pegar a nadadeira rosa, fica à vontade. Galera, porque assim, ó, vai ter praticamente todos os modelos, vão ter 1 milhão de cores disponíveis para você escolher. Achou qual que é a mais confortável para você? Bacana, encomenda a cor que você gosta e vai ser feliz, porque no fim a gente quer sair bonitinho na foto, né? Então, pessoal, episódio de nadadeira entregue. Não esquece de assinar o seu logbook, colocar as informações interessantes do episódio. Pede pro seu duplo assinar. O Bruno aqui já assinou o meu, já estou assinando o dele. Vamos encerrar esse mergulho em grande estilo. E não esquece, segue a gente no Instagram, @coluna d'água. Indica o podcast aí pro seu amigo mergulhador. A gente está no Google Podcasts, a gente está no Apple Podcasts. Não tem desculpa para não ouvir. O Instagram deu uma hibernada junto com a gente, mas a gente promete que ele vai voltar
a trazer conteúdo legal. Não esquece que o Instagram é um meio excelente para se comunicar comigo e com o Bruno. Pode mandar dúvida, pode mandar sugestão, pode falar o que você está gostando, o que você não está gostando. Sugestão de pauta, acha que a gente falou uma coisa que não fez sentido para você, manda para a gente que a gente vai adorar essa interação. Episódio 8 fica por aqui. Logo, logo a gente tem um monte de assunto bacana para falar contigo. Até semana que vem.